Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a população mundial a respeito da importância de preservar os recursos naturais do planeta. E o Superior Tribunal de Justiça produziu uma reportagem especial para marcar essa data. Jéssica Castro mostra como o Judiciário tem desempenhado um papel fundamental na luta pela preservação ambiental. Temos visto e sentido cada vez mais os impactos das mudanças climáticas que vêm ocorrendo. A temperatura global tem aumentado e os reflexos disso são percebidos nos dias que estão mais quentes, no derretimento de geleiras, nas mudanças no nível do mar, na redução da biodiversidade, nas crises hídricas. O aquecimento global não é o único problema ambiental que enfrentamos atualmente, mas ele é uma consequência comum de diversos crimes ambientais. De acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, 2024 foi o ano mais quente em 175 anos de registro científico. O relatório aponta também recordes em outros indicadores de mudanças climáticas no mesmo período, como o nível mais elevado nos últimos 800 mil anos de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. No Brasil, um dos impactos mais sentidos tem sido com relação à água. Também em 2024, o país enfrentou a pior seca dos últimos 44 anos, segundo um levantamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E os problemas não param por aí. A gente está falando de um país que já perdeu praticamente 85% da Mata Atlântica, a gente está falando de um país que perdeu mais de 50% do Cerrado, de um país que a Amazônia está cada vez mais pressionada e com uma perspectiva com mudanças climáticas muito graves, um país em que recorrem acidentes graves no Pantanal, com mortalidade acentuada da fauna. A Constituição Federal de 88 foi a primeira legislação do Brasil a conferir status constitucional à proteção ao meio ambiente. Entre as regras, ela define que quem comete crime ambiental responde em 3 esferas. Criminalmente, o que significa que a pessoa pode ser investigada, presa e julgada. Na esfera administrativa, ou seja, pode haver aplicação de multa ou de outras penalidades pelo órgão ambiental responsável. E também na esfera civil, quando o infrator vai responder a uma ação com o objetivo de reparar o dano causado. Mesmo com diversas normas de proteção, crimes ambientais seguem acontecendo. Em 2015, houve o rompimento da barragem do Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais. A lama com rejeitos de mineração atingiu 45 municípios, entre eles o que Dona Edith mora. Ela conta que os impactos do desastre são vividos pela comunidade até hoje. Você não pode pescar mais, você não pode nadar, você não tem mais lazer, você não tem mais nada. Acabou. Tem que adaptar, tentar viver com isso e tentar buscar outros meios de sobrevivência. Em um julgamento envolvendo esse caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas, indenização por danos morais de R$ 2.300 para as vítimas do rompimento da barragem que sofreram com a interrupção do abastecimento de água na região. Mas o caso foi revisto pelo Superior Tribunal de Justiça e a segunda turma anulou essa decisão, por considerar que o julgamento não respeitou os requisitos do Código de Processo Civil para a definição do precedente qualificado, especialmente devido à falta de participação de representantes das vítimas. O relator, ministro Herman Benjamin, destacou, entre outros pontos, que a sistemática de julgamento utilizada não pode ser interpretada para dar origem a uma espécie de justiça de cidadão sem rosto e sem fala, calando as vítimas de danos em massa em privilégio ao causador do dano. Nós não estamos interpretando um caso individual de um dano de uma empresa, nós estamos falando de um dano que atinge milhares de pessoas, danos que, na verdade, muitas vezes vão ser irreparáveis. Se passar décadas, vestígios dessa poluição ainda vão estar lá e impactos dessas pessoas ainda vão ser sentidos. O Poder Judiciário tem o papel de processar e julgar aqueles que cometem crimes ambientais, mas a atuação dele é bem mais abrangente. O papel do Judiciário é fundamental, porque a consolidação do direito ambiental, ela envolve, às vezes, interesses políticos, econômicos, culturais muito fortes.
Então existe muitas vezes uma pressão contra o cumprimento da legislação ambiental. E o Poder Judiciário, de forma técnica, imparcial, isenta, ele ajuda na consolidação das normas ambientais.